Olá, estamos aqui, podcast número 7, com o nosso engenheiro civil Mikhail Lutinsky. Ele que é professor da Universidade Federal do Maranhão, das cadeiras de estruturas, também é engenheiro consultor, perito. Eu vou deixar agora para ele se apresentar para vocês a biografia curta. E nós vamos agora com esse podcast que é muito interessante e especial, porque Mikhail já é um grande amigo meu de muitos anos, certo? Foi meu professor e está aqui agora nesse podcast. Vai falar, tem muita história para contar, Mikhail, e a gente vai nos desenvolver aí contando essas histórias que ele tem nesse tempo que ele já vem trabalhando como engenheiro civil. Tá? Então, Mikhail, fique à vontade, pode se apresentar. Olá a todos, obrigado pelo convite, pelo teu podcast. Agradeço quem está nos assistindo aqui também. Como você já mencionou, me chamo Mikhail Lutinsky. Minha formação é em engenharia civil pela Universidade Federal do Pará, lá no campus de Belém mesmo, de onde eu sou natural, de Belém do Pará. UFPA, não é isso? Isso, a UFPA. E me formei em 2007. Quando me formei também, já logo, por decisão própria, emendei com o mestrado. Já fiz mais 2 anos de mestrado. Terminei em final de 2009 para início de 2010. E desde então, quando eu me formei, lá em Belém mesmo ainda, eu fiquei com uma questão, né, de verificar a parte de emprego, a questão profissional. E quando foi em outubro de 2010, eu recebi um telefonema, um convite também, depois formal, da mineradora, aqui da Vale, que estava com meu currículo, me convidando para trabalhar. Né? Mas não era em Belém, sim em São Luís, no Maranhão. E aí foi uma mudança drástica. Né? Meu primeiro emprego dentro no âmbito, né, da engenharia civil, na parte de projetos e também da questão com obra, foi aqui em São Luís, aqui no estado do Maranhão. Né? E desde novembro de 2010 eu moro aqui em São Luís, então já temos aí pelo menos uns 14 anos. Né? E nesses 14 anos, muita coisa ocorreu. Né? De 2000, quando eu vim para cá, eu não vim diretamente pela Vale. Eu trabalhei na ferrovia pela empresa Ductor Engenharia, como gerenciadora da mineradora. Eu era analista dos projetos da parte civil, a partir de estruturas de concreto, estruturas metálicas. Isso, na época, foi um grande desafio para nós. Né? Aí eu trabalhei até 2012, quando a mineradora, a Vale pediu, olha, você pode, de repente, entrar para na parte de liderança das instalações fixas. Né? E aí eu fiz um processo seletivo interno da empresa, e aí passei, só que em 2012, maio de 2012, eu não fichei aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Aí fomos para o Sudeste, para o projeto na Vitória Minas, na Estrada de Ferro Vitória Minas. E morei 1 ano em Belo Horizonte, quando na época assumimos a parte a gestão dos projetos a nível de parte de viabilidade econômica, viabilidade técnica e projetos básicos da ferrovia. Parte de instalações fixas, a gente tinha na empresa que era a questão de galpões de suporte, né? Manutenção das locomotivas, dos vagões, dentre outros. Né?
E aí, quando foi ainda em 2012, eu fui para 2013. Passei um ano em BH, foi quando mudou a diretoria na qual a nossa gerência estava inserida, e o novo diretor falou que ninguém da ferrovia ia mais ficar em Belo Horizonte. Tinha que escolher ou Vitória, Espírito Santo, ou São Luís do Maranhão. Aí eu, me mande para São Luís de volta, porque afinal a minha família toda de Belém é um pouco mais próxima. Pô, é uma questão pessoal bem mais mesmo, perto, né? Bem mais perto. E aí quando foi em junho de 2013, voltei relocado para cá. E aí da Vitória Minas a gente pegou os projetos novamente, só que agora como Vale, da Estrada de Ferro Carajás, né? E aí nós dávamos o suporte técnico em vários projetos de reforço estrutural. Na época tinha aumento de carga por eixo, a empresa tinha questão de aumentar a produção de 32 toneladas por eixo para 40 toneladas por eixo. Aí tinha que fazer o estudo das pontes se elas verificavam, sabe, tinha essa capacidade. E quando eu voltei para cá, para São Luís também, e antes mesmo de eu voltar, eu estava conversando com um amigo meu que foi meu chefe dentro da Vale de 2010 a 2012. Ele me perguntou: Micael, tens interesse um dia em ser professor, Micael, do curso de engenharia civil? Eu, professor? Não tenho, não me via como professor até então. Mas aquilo ficou martelando, né? E ainda mais que ele falou: Micael, a gente está precisando aqui na faculdade que eu estou lecionando, estamos precisando de professor que seja da parte de concreto armado. Tu entende de metálica também, né, Micael? Lembra que tu analisava os projetos do metálica? Sim, lembro. Então, por que tu também não pretende ministrar aula dessa parte? E acabei aceitando o convite, né? Fiz o processo lá da faculdade e desde 2013.2 eu acabei ingressando também na vida acadêmica, né? Sendo docente. E como as coisas, de manhã e de tarde eu era engenheiro da empresa e à noite eu era professor. E desde então, desde 2013, nós estamos inseridos na vida docente, né? E foi aí também que conheci vários amigos, por exemplo, tu, quando foste meu aluno, 2014, sim, né? 2014. Passa rápido, né? Tem 10 anos aí já, né? E desde então, nós estamos nessa parte, né? E aí, como também tinha necessidade, havia também de outras disciplinas, né? Eu era professor de concreto armado, estruturas de aço, estruturas de madeira, e muito do que a gente lecionava também era o que a gente via na empresa no âmbito, como, por exemplo, de prescrições normativas, né? As normas brasileiras que a gente atua, né? Nós como engenheiros, bem, é o que a gente também ensinava diretamente, né? E aí, quando foi em 2015, junho de 2015, eu saí da mineradora e aí decidi ser 100% professor, né? Fui direto na vida docente. Aí, no mês seguinte, em julho, abriu o concurso da UFMA, né, para professor. Meu currículo, a minha expertise encaixava, e também, como se trata de um concurso que você tem que fazer uma dissertação, tem arguições, tem uma prova didática, e como eu também já tinha expertise desde 2013, isso foi uma vantagem tanta que eu tive junto com outros candidatos, né? Aí fomos aprovados, mas tomamos posse foi em 2016. E desde então sou somente professor da Universidade Federal do Maranhão, aqui mesmo em São Luís, né? E
Nas horas, como é que eu posso falar? Nas horas vagas, nós somos consultor estrutural, nós somos projetistas, calculista estrutural, da parte de concreto armado, estrutura de aço, estruturas de madeira também, né? Então, excelente. Nós falamos aqui sobre o início da carreira, também falamos a biografia e a questão aqui, a gente vai fazer um apanhado aqui. Quais foram as dificuldades que você enfrentou, né, logo quando se formou no mercado de trabalho? Quais foram? Então, nada na vida, quando a gente quer vencer, não é fácil, né? Nada é fácil. Quando eu me formei, eu falei, uma decisão pessoal, eu não quis logo ingressar no mercado de trabalho. Eu fui logo entrando para o mestrado acadêmico. E aí a gente não tinha muito tempo, né? Era só estudo. E aí, quando eu terminei o mestrado em 2009, né, lá para o finalzinho de 2009 para 2010, eu comecei a ter uma dificuldade de conseguir a questão de emprego na minha cidade, porque eu tinha uma qualificação maior do que um recém-formado, por exemplo. Quando a gente tem uma questão, por exemplo, o mestrado, né? E a mesma coisa também, se fosse, por exemplo, um doutorado. É um pouco difícil você ser absorvido pelo mercado, por alguma empresa, quando você tem uma titulação, às vezes, maior, porque isso implica em um salário também maior. Uma remuneração maior. Uma remuneração maior, perfeito. Do que a empresa está pretendendo. Do que a empresa está pretendendo. Isso. E aí eu não conseguia. Quando eu postei o meu currículo, né, na plataforma que estava pedindo em vários cantos aqui no Brasil e postei também aqui em São Luís. Quando foi uma semana depois, recebi uma ligação do gestor de Vale, fiz uma entrevista técnica e aí eles falaram, olha, gostamos de ti, tu tem um bom conhecimento técnico, tu tens uma boa capacidade da parte de estruturas, a gente está precisando de alguém do teu perfil aqui. Aonde? São Luís, Maranhão. São Luís, aí me deu um impacto, não só na questão do profissional, como também pessoal. Eu até então não tinha viajado tanto assim para fora, inclusive da minha cidade. E aí veio a questão familiar também, né? Conversar, reunir com os pais, os irmãos, olha, estão me chamando para dar a cidade, para eu morar lá, o salário é esse. E era tudo para ontem. Imagina, tu tá aqui dormindo e liga, olha, você foi aprovado, aceita, tá bom. Então, daqui a 10 minutos tem uma passagem para tu vir para cá para São Luís, daqui a 2 dias. Foi assim. Eita, foi de impacto. Foi de surpresa. Isso, e aí eu fiquei também pensando, e aí? Onde é que eu vou morar? Não conheço ninguém em São Luís. E aí liga de novo o telefone da empresa. Ah, esqueci de falar. Tu pode ficar também em um hotel aqui em 10 dias, enquanto faz treinamento, arranja um apartamento para tu morar, enfim. Pronto. Não pensei 2 vezes e vim para cá. E aí não foi fácil porque eu comecei de baixo. Eu comecei não como um engenheiro pleno. Na época a gente chamava de engenheiro júnior, né? Hoje é só engenheiro. Não, você é o engenheiro. Na verdade, não era nem como a gente tinha a função de engenheiro, mas na carteira analista, né? Analista de engenharia. Mas era o salário que tinha se comparado ao que eu um dia recebi de bolsa de estudos, na época que eu só era bolsista de iniciação científica, de mestrado na época. Era um bom salário, né? Dava para a gente se manter dentro do possível, no mínimo, né? Morando sozinho, longe da família, foi difícil. Na época, que ano era? 2010, de novembro de 2010, quando eu cheguei aqui. Então, para a época, o salário devia estar compatível com... né? Tava. Era o mínimo. Era o mínimo que tinha. Naquela época,
a gente tinha até um pouco mais de valorização, né? A questão até do valor do dólar, dentre outras situações, né? E só que, assim, a gente tem a questão, por exemplo, analista júnior. Você é um engenheiro júnior. Você é para ter uma atribuição, você é para ter uma função inerente àquele cargo, na teoria. Na prática, era bem mais que isso. Na prática, nós fazíamos N outras funções. Era para eu ser só analista de projetos. Era para eu verificar o projeto estrutural se estava compatível com o arquitetônico. Se o metálico estava compatível com o concreto e o estrutural. Mas, além disso, aí o pessoal gostou do meu trabalho e falou: Micael, tu entendes também da parte de orçamento? Olha, entendo um pouco. Micael, a gente tem uma questão, a gente precisa de alguém para fazer a questão do teto de gastos que a gente tinha. Está aqui as nossas obras, a gente precisa estabelecer um teto de gastos para os galpões, para o pátio de formação, para o virador de vagões, por exemplo. Pode participar junto com... Tinha uma empreiteira que era aliança com a Vale na época. E aí a gente tinha reunião com eles. Isso também foi uma experiência tanto também. E humildemente, eu falei: olha, eu não sei, mas eu vou correr atrás. Fala, a gente vai fazer o trabalho. Enfim, foi o que a gente fez na época também. Ou seja, eles te convidaram, tu topou. Topei. Foi para trabalhar fora, veio, foi São Luís, depois precisou trabalhar, foi aonde? Foi em BH? Ou... Então, quando foi em 2012, e aí uma gestora, Vale, que estava com uma gerência em Belo Horizonte, ela estava com o meu currículo, estava no processo seletivo da empresa que eles me pediram. Aí eu fiz a entrevista com ela aqui em São Luís. E aí demorou a questão da tramitação, foi aprovada em maio de 2012 e falou: não, agora você vai ser Vale. E aí, quando foi em agosto de 2012, eu fui embora para Belo Horizonte. Aí já era outras demandas. Já não era mais a Estrada de Ferro Carajás, como é aqui. Lá é a Estrada de Ferro Vitória Minas. E também, aí praticamente é como se fosse do zero de novo, de 2010, o que aconteceu comigo em 2010 foi de novo em 2012. Só que dessa vez eu já tinha uma expertise. Inclusive, eu nem era mais engenheiro júnior, né? Eu já engenheiro pleno, já com um salário reajustado e dentre outras questões também, né? Aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, um mês certinho que eu estava em BH, o atual diretor, eu não sei se tu lembra, mas na época começou a crise no setor industrial no Brasil todo. Sim, lembro demais. Começou desemprego em massa, começou várias situações de desemprego, a questão, aquele risco que estava tendo no país todo. Sim. E aí saiu um diretor e entrou outro. Isso era quase normal, assim, todo mês. E o novo diretor chegou com a gente lá na gerência, na ferrovia, falou: olha, ninguém vai ficar mais em Belo Horizonte. Ou é Vitória Espírito Santo ou é São Luís, que eram as áreas operacionais, né? Que são as áreas operacionais da mineradora. E ele falou: olha, eu vou para São Luís, mas eu não quero ir sozinho, não. Quem é que vai comigo? Aí eu não falei nada, mas depois a gerência falou: Micael, olha, tu pode escolher. Ou Vitória Espírito Santo ou São Luís do Maranhão. Escolheu, não, me manda novamente para São Luís. Me manda. E aí, quando foi em junho, voltei para cá. E Junho de 2013. Junho para julho, se não me engano. E aí foi a época também que eu fiz entrevista em uma das faculdades particulares daqui e
e fiz a prova didática e também me tornei professor à noite, né? De manhã e de tarde, engenheiro na ferrovia, e à noite era professor da parte de estruturas. Muito bom, você já pegou aí já vários tópicos aqui logo do início, da biografia, dificuldade de entrar no mercado também, e início da carreira. Vamos agora falar sobre um tópico que é o principal, né? A gente vai ter 2 tópicos principais. O primeiro tópico principal é esse que nós vamos falar agora, tá? Que ele fala sobre a importância dos laudos de engenharia estrutural. Então, muita gente, Micael, ele trabalha com isso, ele é professor, né? Ele atende tanto em parceria com a universidade, a universidade faz parceria, tem a empresa Junho da universidade, tem a parceria que a empresa faz com outras empresas, né? E ele como consultor, como engenheiro civil, né? Eu lembro que Micael, um amigo dele uma vez chegou para ele e perguntou: Micael, além de professor, com o que você trabalha? Aí ele ficou indignado, porque ser professor é um trabalho, né? Então, assim, a pessoa chegou e disse, tipo assim, professor como se fosse... Professor é só um hobby ali, não é um trabalho. Ser professor é um trabalho, é uma profissão ser professor. Ser professor universitário das cadeiras que ele já atuava, né? Como ele falou, na grande mineradora. Então, ele vai falar agora para vocês qual a importância de justamente ser um engenheiro consultor, que ele é professor, ele não perde o cargo dele de engenheiro civil porque ele vai ser professor, muito menos ele tem o CREA dele ativo, faz projetos, faz consultorias e vai explicar para você que está em casa agora a importância. Você que tem o seu prédio e às vezes seu prédio está com umas rachaduras, você que está na sua casa e vê que apresenta algumas rachaduras, às vezes ali na parede, na laje, na viga quando é visível e nos pilares, entre outras funções, porque muitas dessas rachaduras nas paredes, dependendo da posição que ela está, ela mostra uma patologia, cada uma diferente. Então, qual é essa importância desses laudos? Um prédio que estava alugado durante muito tempo para uma instituição, aí fez o distrato, vai alugar para uma nova instituição. A nova empresa ou instituição chega, quero saber como está o status desse prédio. O status do prédio pode ser o status estrutural, de instalações e demais, né, itens que fazem parte da edificação. Então, qual é a importância? É importante fazer esses laudos ou não é? Tanto faz? Explica aí para o pessoal que está em casa. Antes de eu explicar, deixa eu falar como é que eu entrei nesse ramo de consultoria estrutural, a questão de parte de laudos e perícias. Na época do mestrado, o meu orientador, ele era bem enfático com a gente. Olha, o nosso mestrado aqui é para você fazer consultoria, é para você ganhar remuneração, para você ter uma qualificação melhor para o mercado de trabalho. E isso batia muito na tecla disso. Quando eu ainda era da ferrovia, eu tive gestores e gestoras. Um deles, que hoje é grande amigo meu e ainda continua trabalhando na mineradora, ele falou uma vez assim: Micael, se tu quer ficar por aqui, se tu quer ser um bom profissional, se tu quer se destacar, tu tem que ser bom em algo. Se tu for fazer o mais do mesmo,
Por exemplo, na época, analista de projeto já estava começando a ser algo, não digo obsoleto, mas algo comum. Inclusive eu era júnior, mas a gente tinha analistas pleno, analista sênior e ainda vinham os gestores, por aí vai. Quando eu saí da empresa e virei professor, eu também, uma outra decisão, eu decidi aprender outras coisas, eu decidi me aprimorar em outras situações. Quando uma das vantagens da questão de ser analista é você mostrar que o projeto está ok ou não está ok, de repente está inconforme, porém você tem algumas ressalvas que você precisa retificar. E essa parte de consultoria entra nessa forma também. É você analisar, é você verificar, não, isso aqui está ok, isso aqui não está ok, o que é para se fazer, qual é a solução. Até porque é um dos tópicos nossos como engenheiro civil. Você, como engenheiro civil, você não entrega uma edificação, você não entrega um edifício, uma ponte, uma residência, não é? Você entrega 3 coisas. A primeira delas é segurança. Você não vai entregar algo que não seja seguro para quem for utilizar. A segunda é a qualidade. Você tem que entregar algo que você está utilizando materiais de boa qualidade e, com isso, você garante a durabilidade, a vida útil da obra em si. Né? E a terceira também é essencial, a questão do custo-benefício. Eu vou entregar algo que seja seguro, mas ele não é viável economicamente. E aí que entra o papel da consultoria estrutural. É você chegar em um local, você dizer, olha, aqui aguenta tantos quilos por metro quadrado por causa do material, do concreto, por exemplo, que ele tem uma boa qualidade, ele tem uma boa resistência, é um parâmetro que nós chamamos na engenharia de UFCK, né? A resistência característica do concreto, né? A compressão. Outra situação que a gente vê muito, e essas situações eu aprendi tudo na época os 6 anos que eu passei trabalhando, né? Direto com a ferrovia e depois fazendo em paralelo também essas consultorias. Né? E aí entra a nossa expertise também. Entra a questão de você chegar num local, você verificar a problemática, você só olhar e saber, não. Você precisa também verificar. Eu costumo dizer que o engenheiro, essas horas, o consultor estrutural, ele acaba sendo como um médico. Você olha, não, peraí, não vou dizer qual é a problemática logo de bate-pronto. Eu preciso fazer alguns exames, né? Alguns ensaios, nós chamamos na engenharia de ensaios, destrutivos, não destrutivos. Né? Tem. E aí, com base nos resultados dos ensaios, a gente dá o parecer final. Olha, aqui, por exemplo, o concreto, ele aguenta uma carga de 400 quilos por metro quadrado. Mas não aguenta. Se eu aumentar para o dobro disso, não, aí já nós não garantimos. Esse poder, essa questão de mostrar o porquê está conforme, não conforme, com base em fatos e dados, isso da consultoria estrutural é excelente. E é o que a gente faz no nosso dia a dia, em N situações. Isso é uma questão própria da engenharia civil, entre outras engenharias também, a questão de você ter essa atribuição de ser consultor. Mas, quanto maior também, é aí que entra também a sua qualificação. Não basta somente a questão do dia a dia de expertise também, você também tem que se qualificar. Aí entra as nossas especializações, lato sensu, stricto sensu.
Muito bom. Eu queria que você listasse para o público que está em casa os laudos que você já fez. Já fiz laudo para saber tal coisa, já fiz laudo para aferir se tal coisa tem resistência. Os tipos e mais variados e mais inusitados tipos de laudos que você já fez. É interessante, a gente teve aqui já um podcast, foi o primeiro podcast com o nosso amigo engenheiro Stelmo, né? Ele, engenheiro mecânico, faz laudos, né, em veicular. Então, assim, apareceu um cliente dele, de surpresa, no escritório dele. Desce lá embaixo, meu carro tá lá embaixo, eu vim aqui, me deram sua indicação, ele estava no escritório. Ele chegou lá embaixo, o cliente estava com uma Ferrari para ele fazer um laudo ali na hora. Não, quero que tu faça aqui na hora, bota no estacionamento aí, pega teus aparelhos, testa o carro todo, que eu tive um problema, eu tenho que vender o carro com urgência. Então, são histórias assim que eu creio que chama a atenção do público, é legal. Então, você pode estar compartilhando quais os laudos que você já fez, as diversas situações que já passou e para que foi feito esses laudos. Então, você pode estar listando alguns aí, tá? Acho que é interessante o público de casa saber. Perfeito. Olha, eu perdi a conta de quantos laudos, graças a Deus, laudos que a gente já elaborou, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu entreguei 2 quanto à questão de estrutura em situação de incêndio. Essa questão, por exemplo, de estrutura em situação de incêndio, você não aprende na graduação. Você tem que fazer uma especialização para você verificar. Inclusive, nem é a NBR inerente à parte de projeto de estruturas. Já é uma NBR própria para a de estruturas em situação de incêndio. Quanto ao concreto, a gente tem também normas quanto de outros materiais, como estruturas de aço, estruturas de madeira também, né? Então, teve um laudo que eu fiz uma vez, um laudo, uma consultoria, foi bem interessante esse, foi em 2019, isso. Setembro de 2019, para o centro de lançamento da aeronáutica, aqui o CLA, né, aqui em Alcântara. Foi interessante a situação. O segundo sargento, que foi meu aluno em uma outra universidade particular aqui, ele viu, estava com uma situação lá dentro na parte da engenharia, né, do serviço de engenharia dele. Aí ele lembrou de mim, aí ele me liga: professor, a gente está precisando de um serviço aqui. E aí eu, não, posso ir, mas tem que vir em Alcântara. Tudo bem, vamos. E aí eu peguei aqui um avião aqui no Aeroclube, aquele voo de 10 minutos daqui, de São Luís para Alcântara, 10, 11 minutos, monomotor. E aí, quando chegamos lá, eu falei também diretamente com o coronel lá, responsável pela parte ali do CLA, e eles me levaram num galpão que eles estavam precisando de uma demanda. É um galpão de concreto, todo em estrutura pré-moldada, feito da década de 80. E aí, quando eu olhei, ele tem um pé direito de uns 12 a 13 metros de altura. E lá funcionava, acho que ainda funciona, era um galpão de preparação dos propulsores. Na época já se ativar novamente o lançamento de foguetes, né, lá de Alcântara. E aí eles queriam aumentar a capacidade também de carga naquele galpão. Havia uma ponte rolante de capacidade de 15 toneladas. Eles queriam colocar uma ponte rolante para 30 toneladas. Mas como saber se a estrutura que existe lá iria suportar esse aumento de carga nela, né? Quer queira ou não, é o dobro de carga que seria, né? Fazer um içamento de 30 toneladas. E aí, falei, o que nós fizemos na época? Eu pedi primeiro os projetos originais, né?
de estrutura, parte de forma, armação, feito na época, eles me disponibilizaram. E junto com a análise dos projetos, nós já tínhamos as dimensões, nós verificamos se as dimensões da estrutura existente eram coerentes, vimos que sim, em loco mesmo. Mas a gente precisava fazer a análise, que não era só verificando o projeto. Nós tínhamos que verificar a estrutura existente, com a carga existente de 15 toneladas, e também com a nova carga, a carga de 30 toneladas. Qual foi a nossa ideia? Fazer uma modelagem numérica. Modelei o galpão num software que utiliza um método bem interessante, que é usado no mundo inteiro, o método dos elementos finitos, e modelamos conforme com as dimensões originais do projeto que tem. Modelamos a ponte rolante e fizemos várias análises, né? Fizemos vários cálculos, considerando várias situações. A ponte rolante com a carga no meio e nas extremidades, né? Nas extremidades, verificamos que eram as maiores concentrações de tensão. Fizemos a modelagem com a ponte com 15 toneladas e também com a nova, que eles queriam, com a de 30 toneladas. E o que foi interessante, essa ponte, o concreto, na época era uma outra norma brasileira que respaldava, né? Era a NBR 6118 de 1972. E na época o FCK mínimo era em torno de 15, 16 megapascal. Aí o calculista da época considerou em torno de 35 megapascal. Já era um concreto, o que hoje a gente chama de concretos com resistência bem alta, do grupo 2, os ditos concretos especiais. Aí o que aconteceu consideramos essa carga, o FCK de projeto, mas a gente tinha que ver no local se o concreto da estrutura existente também estava compatível com a resistência do concreto do projeto. Como que a gente fez isso? Para corroborar a análise numérica, nós fizemos ensaio não destrutivo, que é um ensaio que nós não precisamos romper, quebrar a estrutura. Basta utilizarmos equipamentos coerentes. O que nós utilizamos foi o ensaio de esclerometria, né? Que é um equipamento que nós tiramos a dureza superficial do concreto. Com a superficial, o FCK de projeto, fazendo na análise numérica, nós conseguimos fazer esse laudo estrutural para eles, né? E aí colocamos no software a carga que nós medimos na esclerometria e aí verificamos que com a carga existente o deslocamento limite, o maior deslocamento que era para dar normativo, o deslocamento limite era em torno de 5 centímetros, né? Com a modelagem, com a ponte rolante existente, o maior deslocamento deu em torno de 1,5 centímetro. Estava bem a favor da segurança, né? Excelente. O deslocamento estava bem abaixo, o total estava dando bem abaixo do que o limite, então, a favor da segurança, né? E aí, isso com a de 15. Quando nós colocamos a ponte de 30 toneladas, né, fazemos a varredura em todo o comprimento do galpão, aí a gente verificou com os mesmos parâmetros que tinha, e aí o deslocamento maior foi 4 centímetros já. Aumentou, porém, ainda ficou a favor da segurança, uma vez que eram vários pontos, né, ao longo do comprimento todo. Mas como o deslocamento era 5 centímetros, o total normativo, e ainda ficou 4 centímetros com aumento de carga, então atendeu quanto ao deslocamento, vibração excessiva, até possível fissuração da estrutura. Já a carga de ruptura estava dando
do projeto fazendo era em torno de 20 toneladas. E quando nós colocamos a carga da ponte atual, com aumento, né, de carga para 30, aí já deu uma carga em torno de pouco próximo, 25 toneladas, mesmo assim ainda a favor da segurança. E aí esse laudo que a gente fez na época foi bem interessante. Mostramos isso para o comando da aeronáutica, mostramos que é viável você fazer, mas verifica, maior carga é aqui, a carga maior que você vai ter que fazer o içamento, é melhor você fazer desse lado aqui, desse outro lado. Garante a questão da durabilidade, garante o período que tem do galpão, garante a estabilidade do galpão, sim, garantimos. E aí, com esse laudo, entregamos, e depois... Foi agora recente, foi feita a troca dessa nova ponte e já está em operação, exatamente, né? E olha como é interessante. Com a questão dessa consultoria que a gente fez, ela abriu N portas depois, abriu vários outros projetos, abriu outras frentes de trabalho também para nós. E me caiu interessante no CLA, e eu tenho uns outros laudos, o pessoal pede muito para fazer, que agora, por exemplo, várias residências, né, foram feitas, calculadas, né, para suportar a cobertura normal. Sim. E agora a gente sabe que é uma tendência de mercado, tem várias pessoas pedindo para fazer um laudo estrutural, saber se a cobertura da residência, né, suporta as placas, né, são essas solares, placas, né, solares, fotovoltaicas. E Micael já fez esses tipos de laudo. Então, são várias situações. Eu me lembro daquele do laudo dos olhais, também, sim, lá na área da Vale, que a gente pegou para fazer. Interessante. Falando em CLA, em 2018, eu e Micael, nós fizemos projeto juntos para a questão lá do pier, né? A gente pode falar de pier lá, de Alcântara, né? Sim. E também daqui de São Luís, né? Que o projeto estava muito legal, muito bonito, o projeto ficou, mas nunca saiu do papel. Tanto que Alcântara lá quem empresta é o CLA para a população usar. Mas no caso era para ter sido feito um outro, né? Ainda não fizeram ainda, que não seria responsabilidade da CLA, seria de outra responsabilidade, né? Sim. Porém, o projeto está feito. Não sei se o CLA vai querer intervir, pegar esse projeto para fazer, mas na época era iniciativa aí de umas outras fontes, tá? Que vamos aqui agora falar sobre o nosso tópico. Faz parte do tópico principal também, Caio. A gente está falando agora muito da parte profissional, né? Muito interessante. Pessoal que pegou aí, que quer tá curtindo, né? Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, seu joinha. Curta o nosso canal, encaminhe o nosso canal, o vídeo também desse nosso podcast de número 7. Agora nós vamos falar sobre o status dos cursos, certo? Das engenharias, especificamente do curso de engenharia civil. Como anda hoje esses cursos na forma presencial e EAD, e nas faculdades públicas e privadas do nosso país. Certo. A última vez que eu vi, saiu uma pesquisa, acho que foi no site da UOL. Primeiro lugar, disparado, do curso de engenharia civil no país, é na USP. E aí, em segundo, vem a Unicamp. Em terceiro, se não me falha a memória, é a Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. E em quarto, a Federal do Rio Grande do Sul.
assim, a questão de universidade pública, universidade particular, forma presencial ou formato EAD, né? De tudo, a gente tem vantagem de cada um. Com a pandemia, houve bem uma disparidade, né? Antes e depois da pandemia, a questão do ensino. Antes da pandemia, aulas presenciais, assim, estou falando no âmbito de graduação. Ainda não vou falar na parte da pós-graduação. Mas na época era obrigatório, né, a questão do presencial. E aí quando começou a pandemia, e aí veio à tona, teve uma evolução e tanta, o ensino, o EAD, né, educação à distância. Aí nós, professores, por exemplo, a gente teve que se adaptar à nova realidade, né? Você está do outro lado, né? Você não tem mais a interação pessoal, professor e aluno, aquela questão que é absolutamente normal, principalmente bem antes disso, da questão da pandemia. Você conversar, tirar dúvida na hora com o professor, a questão de fazer a avaliação também. Já no formato do EAD, não só a questão da gente ministrar a aula, formato assim, online, né? E a gente ainda até falava na época, era de forma síncrona, ou seja, ao vivo, e tinha a assíncrona, que já era gravado. Dentro da universidade, na UFMA, a nossa resolução dizia que era de forma síncrona. E aí também a questão das avaliações foram também dessa forma. Mas, particularmente as minhas disciplinas, né? Eu sou professor das disciplinas de estruturas metálicas e de estruturas de madeira. Atualmente eu estou afastado da universidade pelo doutorado, mas nessas duas disciplinas nós ensinamos a questão do dimensionamento das estruturas. Não é a questão da execução, como você fazer a montagem, fabricação, execução de estrutura metálica, embora a gente faça esse comentário, né? E aí, nesse desafio de se adaptar à questão do EAD, nós conseguimos unir a vantagem de cada um. Por exemplo, essas minhas disciplinas, eu não tenho aula prática, questão de laboratório, né? Como tem em outras disciplinas inerentes a isso, como material de construção, a química em si, né? As primeiras disciplinas logo que a gente vê na cadeira de engenharia. E aí nós aproveitava, como tem a questão online, nós terminava a aula e também mostrava na prática. E aí, inclusive, eu tinha autorização de locais em que eu já tinha prestado consultorias, como o CLA, por exemplo, de mostrar as obras deles, mostrar uns vídeos, mostrar os projetos que a gente estava desenvolvendo. E os alunos eles se interessavam muito nessa parte, né? Aí isso foi interessante, que despertava a atenção. Não ficava aquela questão monótona de estar em sala e só mostrar a questão do tópico, mostrar do capítulo em si. Nós também mostrava a questão do vídeo, fazia umas videoaulas. E aí depois, dentro da pandemia, quando já começou a liberar um determinado número de pessoas assim, um local, mantendo o distanciamento, nós conseguimos também, com parceiros nossos de trabalho, né? O Rony, por exemplo, obras em que eu pude levar os meus alunos, assim, por exemplo, uma turma de 30 alunos, nós dividimos 15 aí, para verificar, olha, essa obra aqui na prática, ó, lembra os perfis metálicos que nós mostramos, como é o dimensionamento? Está aqui ele. Como é que é isso? Como é que a gente faz na prática? Assim. E aí, o que é interessante, acabou que
essa parte do EAD foi praticamente incorporada, porque nós acabamos tendo um e-mail em que a gente tem uma nuvem de dados, em que a gente pode colocar arquivos, pode disponibilizar para os alunos, nós podemos fazer interação, as coisas, né? Tem N plataformas, né? O Google Drive, o Teams, o Zoom, por exemplo, nós utilizamos sempre, né? Particularmente o Teams e o Zoom, nós utilizamos mais na pós-graduação. Também com o advento do EAD, nós também utilizamos muito ele na pós-graduação. Fui professor recente em uma turma de engenharia de projetos industriais aqui da Universidade Estadual aqui do Maranhão, UEMA, um módulo de concreto e fundações. O módulo ele foi em EAD, né? Devido até houve uma questão também que estava em greve a universidade, aí o acesso estava sendo difícil. Então a própria diretoria de centro lá da UEMA decidiu que fosse em EAD. Então é uma vantagem e tanta para a gente, entendeu? Essa questão. E entra também o formato híbrido. Você ter a questão do EAD e você ter também uma parte prática. Até porque a engenharia, você tem que ter prática. A prática não é somente a questão do estágio, você também tem que ter dentro da carga horária de aula. Por exemplo, topografia. O tópico de topografia, você aprender a ver como é uma estação, a questão de planioaltimetria, levantamento de drones, que hoje nós utilizamos muito, né, da nossa tecnologia, os drones, nas nossas obras. Você não aprende diretamente online. É bom você estar na prática, né? Você aprender a operar o equipamento, né? E nesse âmbito, o interessante é que o professor ele acaba se tornando um aluno também. Por exemplo, eu me tornei aluno recente, né? Porque como eu estou no doutorado e as aulas são online, tem o formato presencial, né, do pessoal lá do Rio Grande do Sul, mas também a diretoria optou que mantesse o EAD. E aí tem alunos de vários cantos do país. Eu, por exemplo, a gente tem disciplinas. Eu aqui em São Luís, tem um outro amigo meu que está lá em João Pessoa, outro lá em Salvador, e todo mundo interage junto. Isso é bem interessante, que a gente conhece pessoas de diversos cantos do país também, e a gente acaba fazendo um network também, a gente tira a dúvida, a gente consegue cada um se ajudar também. Não, com certeza. A tecnologia ela veio para somar, né? Sim. Veio para ajudar e veio para ficar. Eu não sei até que ponto que o estudo, o ensino EAD poderá substituir 100% o presencial. Eu creio que, de certa forma, não, até porque você citou, tem as cadeiras que precisam do laboratório, tem as visitas técnicas que tem que ser feitas. Então, assim, nesse quesito aí, não tem, acho que é difícil. As pessoas, o professor, eu vou entrar aqui numa obra e vou mostrar aqui para você. Eu não sei, futuramente aí, com esse avanço aí da realidade aumentada, se professor, todo mundo bota o óculos virtual e vai entrar comigo, cada um de onde estiver aqui na obra. Eu não sei, mas eu creio que ainda o presencial, né, não poderá ser substituído 100% pelo EAD, né? Uhum. Eu creio que isso é meu ponto de vista. Você que está dentro da universidade pode falar mais, né, sobre essa situação, né? E assim, esse assunto é um assunto que nós podemos estender ele, falar muito sobre ele. A gente pode marcar também depois para falar mais sobre esse assunto, inclusive um assunto polêmico que gera, eu vejo nos grupos, tem uns grupos de engenharia
que eu tô, que tem muitas pessoas, Micael também tá nesse grupo, aí de vez em quando tem umas pessoas lá que são coordenadores, uns engenheiros uns engenheiros que dão aulas, né, que lecionam, os engenheiros que lecionam, engenheiros que são coordenadores de cursos, de faculdades, que estão nos grupos e fica assim aquela discussão, aí pessoal que também não é da área acadêmica, mas se mete ali na discussão, eu não gosto desses cursos EAD, outros não, eu acho interessante os cursos EAD. Então eu falei aqui um pouco o meu ponto de vista. A gente não vai poder estender tanto esse assunto agora aqui, porque a gente tem uns tópicos aqui que são muito interessantes e que muita gente assiste esse podcast para saber. Micael, o que você tem para falar para quem está em casa, recém-formado? Recebi meu diploma da faculdade, vou lá no Conselho de Engenharia tirar minha carteirinha e estou aqui, de repente, um exemplo, a ver navios, né? Como um ditado popular, a pessoa está ali em busca de uma oportunidade. Qual é a dica? Você que já passou por esse momento, cada um passa de alguma forma diferente, mas qual é a dica que você que já está no mercado hoje dá? O que as pessoas precisam fazer? Tanto os recém-formados quanto os que já se formaram há algum tempo, mas estão trabalhando, às vezes, em outra área que não é a sua área de atuação. Qual a dica que você dá? Certo. Para o público que está em casa. Eu vou falar de uma forma que não seja um clichê, assim, mas costumo dizer que quando ainda você, como estudante, você já tem que começar a procurar o que é que eu vou querer da minha vida. Olha, eu vou ser engenheiro. Sim, você... Do momento que eu peguei, me formei, assinei, colei grau, já sou engenheiro. Já tenho CREA aqui. Porém, hoje o engenheiro, ele é como um médico, um advogado. Você tem que se especializar em. Quando eu falo especializar, não é só você fazer uma pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, né? Você também tem que estudar, você também tem que se qualificar por fora. Eu me formei. Aí eu penso, no que é que eu sou bom? Eu sei fazer planilha orçamentária? Olha, então acho que eu me encaixo bem em gerenciamento de obras, em planejamento da construção civil. Eu manjo bem de drenagem, né? Então eu posso ir para a parte de projeto, de saneamento, a parte de prestar, inclusive, serviço. Existem N empresas que necessitam de profissionais dessa área, né? Não é só a parte de estruturas em si, né? Então, você tem que escolher um determinado setor da engenharia civil, né? Se você quer se destacar nessa profissão. Eu, particularmente, tenho uma honra de ir para a parte de engenharia, assim, na parte estrutural. Inclusive, eu sempre, quando eu fui para essa parte também, e aí me identifiquei, eu gostei da parte de consultoria, eu vi que eu tinha habilidade em fazer um laudo técnico. Particularmente, os meus gestores olhavam, Micael, eu gostei, Micael, do teu parecer aqui, dentro a questão da ferrovia, a questão da bitola métrica, bitola nominal. Então, aí eu falei, não, vou seguir nessa parte também. Não se trata de questão financeira somente, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você se identifica. Bom? Excelente. Essas dicas são muito importantes, essas dicas. Todos os meus convidados, né, no nosso podcast Construindo, falam sobre isso. Eu creio que quanto mais dicas tiver sobre isso, se tivermos aqui o máximo de números de convidados e falarem, cada dica é importante para quem está de casa, porque cada dica ela vem de uma forma diferente. Você falou, eu não vou usar clichê. Você vai usar o que você está percebendo no mercado, na sua área. Então, quem se identifica já para ir para a área de estrutura,
vai pegar o podcast do Micael. Eu vou ver aqui quais, vou passar aqui de repente, vou ver qual é a dica dele. É bom que vocês assistam o podcast todo, mas tem gente que adianta para ver essa parte aqui, é muito interessante, tá? Vamos falar agora de fé. Micael, em quem você acredita, quais as suas crenças? É um tema livre. Você pode falar, não acredito em nada, ou acredito em tal coisa, ou outra coisa. Então a gente quer saber aqui, é um tema pessoal, a gente não coage ninguém para... Eu tenho o meu pensamento, você tem o seu, o público que está em casa tem um dele. Tem que ter respeito, mas é um tema que eu acho interessante a pessoa falar, que eu creio que mostra ali o perfil da pessoa. Micael é um excelente profissional, mas quero saber um pouco mais da vida dele, né? Não é aquelas entrevistas que a gente sempre vê por aí, que, gente, um dia a gente não vai fazer isso. Micael vai mostrar a casa dele, vai mostrar a mansão dele. Venha conhecer a mansão do Micael. Não, mas vai falar um pouquinho aí. Fala aí pro pessoal quais são as suas crenças, qual é a sua fé, quem você acredita. Eu sou cristão. Particularmente, venho de uma família católica, né? Em especial a família da minha mãe. E essa nossa fé meio que várias vezes nos sustentou. Vários momentos difíceis que a gente teve, que a gente não desiste, embora várias situações fazem com que a gente tenda a desistir, né, do que a gente quer, se a gente está no rumo certo, será que não está? E aí a gente sentar, meditar também, a gente fazer uma autorreflexão, isso é de extrema importância nossa também. E confiar em Deus, né? Aí, isso. Beleza. Interessante, muito bom. Essa questão a gente sempre deixa livre. É muito bom você estar participando. Teve a convidada que eu tive aqui, ela é a arquiteta Fanny Claire. Sim. Ela é francesa e aí eu passei os tópicos para ela e ela ficou, Rony, esse aqui eu tô em dúvida e tal, eu não entendi muito bem, eu não sei se ela não queria falar muito sobre, né? Aí ela acabou entrando, a gente entrou no assunto, né? Eu falei para ela que era a opinião dela, né? E aí ela foi muito até interessante que ela nasceu numa família, uma comunidade na França que eles são ateus, né? E ela cresceu sendo, né? E quando ela veio morar aqui no Brasil, na época intercâmbio, e convivendo aqui no Brasil, e o Brasil é declarado um país que acredita, né, em Jesus, em Deus, né, na Bíblia, é um país cristão, e ela convivendo aqui, ela, né, passou a ser cristã. E ela foi legal, esse exemplo que ela deu foi interessante, né? Então, para a gente ver que eu, no meu ponto de vista, a gente é muito pessoal, cada um tem o seu, mas que as pessoas mudam também o pensamento. De repente, tu tem uma fé aqui, eu não sei se daqui a 30 anos, se é a mesma fé ou não, mas assim, então a gente sempre respeita, né? É legal a gente estar respeitando. Vamos agora para as considerações finais, certo? Quero agradecer a tua presença em ter aceitado o nosso convite para estar participando aqui do nosso podcast, que eu já falei outrora, que é um sonho. Eu tive um sonho de ter esse podcast. Não necessariamente um sonho, que eu estava dormindo e sonhei que eu ia ter um podcast. Um sonho de vida. Como, né? Eu sempre falo que a pessoa deixa de viver quando ela deixa de sonhar. Então, nesse podcast aqui é um sonho meu. Eu já tinha falado há um tempo atrás, comentei com o Micael, hoje ele está aqui participando.
Então, por isso, eu quero estar te agradecendo por estar participando desse podcast, que eu creio que leva muita informação, tem muita história. Se a gente fosse se estender aqui, a gente ia passar 1, 2, 3 horas contando aqui. Já participei de vários projetos com o Micael, laudos e tudo mais, a gente está por aí. Vocês podem estar acessando o nosso Instagram, engenheiro.ronibastos, e tá olhando, que vocês vão olhar lá que o Micael participa. O Micael agora vai dar as considerações finais dele, e depois eu volto para fazer o encerramento, e ele vai passar aqui o Instagram dele como engenheiro. Ele tem um Instagram dele que vocês podem estar acompanhando, ele posta as fotos dos serviços e tudo mais. Então, faça aí as suas considerações finais, fica à vontade, e passa o endereço da rede social. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Parabéns novamente pela sua iniciativa, pelo seu trabalho aqui, do seu canal. Esperamos que a gente possa ter outras conversas, né, e colocar em outros momentos desse também, um podcast que é bem interessante para todos, né? E agradecer também a vocês que estão nos assistindo. E eu costumo também dizer uma situação que você puder levar para a sua vida, né? Agora há pouco, no tópico de religião, de crença, não só para a religião, como também na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, a gente tem que ter respeito, entendeu? O respeito pela questão religiosa, o respeito pelo profissional, pelo professor, pelo aluno, é uma via de mão dupla, né? E essa questão, você se posicionar, você ter humildade também, de você não só reconhecer uma questão, mas você saber como lidar com o profissional, isso lhe abre muitas portas, né? Independente da área que você for um dia seguir na sua vida. Costumo sempre dizer para os meus alunos que os meus alunos não é somente a questão de professor e aluno, né? Também são meus colegas de profissão. Não sei se algum, de repente, pretende seguir a nossa área acadêmica também, ou a parte de consultoria estrutural, como a gente segue, né, Rony? Mas leva isso para você também, né? Persevere, né? Quando não é errado você admitir que você não sabe de algo, ao contrário, isso é uma humildade, você é humilde e reconhecer que você precisa aprender, você precisa aprimorar alguma coisa, e é aí que entra nos professores. Não é vergonhoso, não, você não chamar novamente, ao contrário, isso é bem interessante, porque a gente nunca deixa de ser professor, né? Mesmo nós como consultores, nós projetistas, eu sempre costumo falar um pouco das aulas, costumo falar, olha, é por causa disso, por causa daquilo, é por causa de tal norma, isso, para esclarecer melhor, né, com o pessoal, né? E quando você precisar de alguma dessas situações, também recorra a gente, tá? O nosso canal no Instagram, nossa conta, é o meu nome completo, né? Micael Lutinsky, tudo junto. E também, acho que você encontra também no Facebook. Também temos uma empresa de engenharia da nossa família. Siga-nos lá, a MME Engenharia, que nós trabalhamos também com a parte de projetos estruturais, consultoria, laudo pericial. Bom, estamos sempre por aqui. Beleza. Então é isso. Você está convidado já para assistir o nosso próximo podcast. Vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito focado na parte aí de RH. Vem com dicas para quem quer conseguir emprego, novos empregos. Serve tanto para a área das engenharias, arquitetura e outras áreas também, né? Então, deixe aí as suas dicas no nosso canal, encaminhem os nossos vídeos, comentem,
Sugestões, críticas, estamos aqui, tá? Um abraço e até o próximo podcast.